Eu me lembro que quando eu tinha uns 10 anos de idade e já era fascinado pelos assuntos que nós aqui consideramos o nosso universo mente aberta, o meu pai, que era carioca e técnico em eletrônica, me contou sobre um misterioso caso das máscaras de chumbo, que ocorreu com dois igualmente técnicos em eletrônica cariocas na década de 1960 em Niterói. Naquela época não havia internet e era muito mais difícil buscar informações de anos anteriores, a não ser que a gente fosse pesquisar presencialmente no acervo físico dos jornais ou nos arquivos que se encontravam nas bibliotecas. Então esses assuntos sempre eram de grande mistério para se conseguir pesquisar. Algumas décadas depois, esse caso clássico da ufologia brasileira foi objeto de boas reportagens já na TV aberta, e hoje tem sido abordado por vários canais do YouTube, mas continua sendo um caso intrigante e que permanece sendo um mistério até hoje, que por acaso é o dia 17 de agosto, que é quando eu estou gravando esse vídeo, e é a data exata em que isso tudo ocorreu há 56 anos atrás. Então lá em 1966, agosto de 66, os radiotécnicos ou técnicos em eletrônica Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, de 32, que eram sócios numa oficina de eletrônica e moravam na cidade de Campos dos Goytacazes, lá no Rio de Janeiro, informaram às suas esposas que eles iriam para São Paulo no dia 17 para comprar peças eletrônicas para abastecer a oficina de assistência técnica deles e também aproveitariam para comprar um carro usado. Para isso eles estavam levando nessa viagem a quantia em dinheiro da época de 2.300.000 cruzeiros, que equivalia a cerca de $1.000 na época. No dia 17 de agosto, que era uma quarta-feira, às 9 da manhã, os dois tomaram um ônibus na rodoviária de Campos, só que com destino a Niterói e não a São Paulo, como eles haviam informado as suas esposas. No final do sábado, dia 20 de agosto, apenas 3 dias depois, jovens que empinavam pipa no bairro Santa Rosa, em Niterói, quando foram buscar umas das pipas que tinha caído no alto de uma área conhecida na época como Morro do Vintém, e que hoje provavelmente está localizada numa área conhecida como Morro de São Lourenço, encontraram a pipa justamente no local onde estavam os cadáveres de 2 homens. Os corpos estavam próximos, um ao lado do outro, deitados de costas no chão, em cima de uma espécie de cama feita com folhas de uma palmeira muito resistente chamada pintoba, que foi cortada com faca ou alguma ferramenta similar que, no entanto, não estava no local. Os cadáveres estavam, então, bem vestidos, com ternos que estavam limpos e com capas de chuva e sem nenhum sinal de violência. As autoridades que foram mobilizadas chegaram lá no local na manhã seguinte, que foi domingo 21 de agosto de 1966, e identificaram que os corpos já se encontravam em adiantado estado de putrefação, exalando um odor muito forte. Eles não sabiam desde quando esses corpos estavam lá, mas pelo estado de decomposição fazia algum tempo, e eles não tinham sido tocados por nenhum animal ali, urubu, roedores, que é muito comum naquela área, e isso causou muita estranheza, porque seria comum que corpos em decomposição tivessem já sido atacados pelas aves ali, roedores do local, mas isso não aconteceu. Havia vários objetos interessantes ao lado dos corpos. Uma garrafa de água mineral magnesiana, uma folha de papel laminado que havia sido usada como copo e um pacote com 2 toalhas. E havia também outros itens que chamaram mais a atenção dos investigadores. Um par de óculos pretos com uma aliança em uma das hastes, 2 máscaras muito rudimentares, ali rústicas, feitas artesanalmente de chumbo, um lenço com as iniciais AMS e um papel com equações básicas de eletrônica. Uma dessas equações era a lei de Ohm, que explica a relação entre potência, tensão, corrente e resistência. E havia ainda um outro pedaço de papel onde estava escrito 16h30, estar no local determinado. Na linha seguinte, 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal, máscara. Os agentes policiais encontraram os documentos com as vítimas e então identificaram que se tratava do Manuel e do Miguel, os técnicos em eletrônica que haviam desembarcado em Niterói vindos de Campos de Goytacazes apenas 4 dias antes.
A sua morte foi diagnosticada como tendo ocorrido na noite chuvosa da quarta-feira, dia 17 de agosto. Isso agregou um novo elemento intrigante a esse caso misterioso. Nessa mesma noite do dia 17, testemunhas reportaram a estranha aparição de fachos de luz sobre o Morro do Vintém que eram emitidas por um objeto em formato de disco luminoso. Segundo os registros desses relatos, o objeto arredondado era cercado por um halo de luz alaranjada, intensa, e um anel de fogo que soltava raios azuis. Naquela noite do dia 17 de agosto, esse objeto sobrevoou por alguns instantes o local exato onde foram encontrados os corpos no dia 20. Esse foi o cenário que deu início às investigações para se tentar identificar como e por que ocorreram as mortes do Miguel e do Manuel, já que a necropsia que foi realizada no IML, nos cadáveres ali na época, pelo médico legista o Dr. Astor Pereira de Melo, nada revelou como causa-mortes, porque não havia sinais de violência, nem de envenenamento, nem foi identificado distúrbios orgânicos, além da total ausência de contaminação por radioatividade pelos exames que se dispunham na época. Sabe-se, no entanto, que as vísceras das duas vítimas foram jogadas fora, devido ao elevado estado de decomposição em que se encontravam, o que impediu qualquer exame mais aprofundado posteriormente, além de terem sido embebidas em formol no momento da descoberta lá no Morro do Vintém. Infelizmente, houve muita polêmica envolvendo o laudo gerado pelo IML, porque a causa da morte dos dois óbitos foi registrada como sendo indeterminada, o que não é comum e, em geral, não é aceito por investigações desse tipo. As extensas e heróicas investigações conduzidas por pessoas como o detetive Saulo Soares e o repórter Mário Dias conseguiram avançar até um certo ponto que permitiu entender parte do que ocorreu desde o dia em que o Manuel e o Miguel embarcaram em Campos até o dia da sua trágica morte em Niterói, em circunstâncias desconhecidas e misteriosas até hoje. Foi descoberto que as duas máscaras de chumbo realmente foram feitas por eles na sua oficina, porque foi encontrado o restante do material que eles utilizaram para a confecção daquelas máscaras rudimentares. Os exames grafotécnicos que foram feitos nos bilhetes encontrados nos corpos deles atestaram que a caligrafia era do Miguel, porém as palavras utilizadas nos bilhetes não faziam parte do vocabulário deles, o que levou a polícia a acreditar que alguém então ditou aquelas orientações que ele anotou. O Miguel e o Manuel chegaram na rodoviária lá em Campos na manhã do dia 17 de agosto acompanhados de um amigo chamado Elcio, que não seguiu com eles para Niterói. Esse Elcio era espírita e havia envolvido o Miguel e o Manuel em estranhas experiências relacionadas às crenças dele em espiritualidade e relação com outros mundos. Uma delas teve grande repercussão e aconteceu algum tempo antes deste incidente fatal lá no Morro do Vintém. Nessa ocasião, seguindo rituais orientados pelo Elcio, o Miguel e o Manuel chegaram a causar uma grande explosão na praia de Atafona, que fica no interior do Rio de Janeiro. O estrondo teria sido tão forte a ponto de causar um clarão tão grande que levou testemunhas a reportar um terremoto para as autoridades. Na época, esse incidente chegou a ser investigado pela Marinha Brasileira. Bom, então dias depois da descoberta dos corpos lá no Morro do Vintém, a polícia prendeu esse amigo deles, espiritualista Elcio Correia, porém as investigações sobre ele não obtiveram evidências do envolvimento nas mortes do Miguel e do Manuel, e ele então foi liberado e isentado em relação ao caso. Alguns elementos reforçaram nos investigadores do caso as suspeitas de que havia pelo menos mais uma pessoa, uma terceira pessoa envolvida. As palavras utilizadas num daqueles bilhetes, o sumiço de boa parte dos 2.300.000 cruzeiros que eles levaram quando saíram de Campos, o relato de uma testemunha que viu a chegada dos dois lá no local na noite do dia 17 de agosto e a ausência de uma faca ou de um objeto cortante que teria sido usado para o corte das folhas de palmeira sobre as quais os corpos estavam quando a polícia chegou. Tudo isso reforçou essa possibilidade de ter mais alguém envolvido. A testemunha em questão era o Raulino de Matos, que era um vigia que residia na área e que presenciou quando o Miguel e o Manuel chegaram no Morro do Vintém num jipe, já no finalzinho do dia, começo da noite do dia 17 de agosto.
Eles estavam com outras 2 pessoas que até hoje não foram identificadas. Eles teriam descido desse jipe e subido o morro a pé, o que chamou a atenção do vigia ali, do Raulino, porque já estava chovendo muito e estava anoitecendo, que são condições desaconselháveis para alguém que se aventure num passeio naquela área remota. Na manhã seguinte, dia 18 de agosto de 66, uma quinta-feira, um jovem chamado Paulo Azevedo, que caçava passarinhos ali no morro, avistou os corpos e naquele mesmo dia 18 avisou o guarda chamado Antônio Guerra, que servia na companhia de radiopatrulha da região. Mas estranhamente esse policial não seguiu para o local, atendendo o alerta do Paulo Azevedo. Esse comportamento levantou então suspeitas nos investigadores do caso, a ponto do delegado Venâncio Bittencourt, que era quem comandava as investigações, ter interrogado esse policial, Antônio Guerra, para entender por que ele demorou 2 dias para ir ao local onde foram achados os corpos. O Antônio ou alguma outra pessoa poderiam ter revistado os cadáveres e ter roubado algum dinheiro ou objeto de valor que as vítimas tivessem com elas, já que no bolso de uma delas foi encontrada a quantia de 157 mil cruzeiros, o que equivalia ali a uns $68 na época, e com a outra pessoa 4 mil cruzeiros, o que representaria menos de $2. Os relógios do Miguel e o Manuel tinham sido tirados dos seus pulsos, mas foram encontrados dentro dos seus bolsos. Assim, essas investigações não conseguiram comprovar nada no sentido do policial Antônio Guerra ter participado de algum roubo aos pertences das vítimas, Miguel e Manuel, nesse período anterior à chegada da polícia no domingo, dia 21 de agosto. A polícia ainda descobriu que desde a sua chegada em Niterói, que foi 2h30 da tarde no dia 17, até o instante em que morreram, Miguel e Manuel passaram numa loja de componentes eletrônicos chamada Fluoscop, de onde eles eram clientes, e também compraram capas de chuva numa outra loja de roupas no centro da cidade de Niterói. A garrafa de água que foi encontrada com eles teria sido comprada num outro estabelecimento onde os dois estiveram nesse percurso e onde eles fizeram questão de pegar o comprovante do vasilhame para poder resgatar o dinheiro do valor do vasilhame na volta. O atendente desse bar relatou aos investigadores que o Miguel parecia estar bem nervoso, porque consultava as horas a todo momento. Esse tipo de comportamento de pegar o comprovante de depósito do vasilhame e o fato de ter sido encontrado com eles um maço de cigarro quase no fim, sem que existisse um novo maço sobressalente com eles, servem de evidência, segundo os investigadores, de que eles acreditavam que iriam voltar dessa ida ao Morro do Vintém, porque senão eles estariam com um maço de cigarro sobressalente, ou se eles tivessem algum plano de não voltar, não iriam pegar o depósito de vasilhame. Para os investigadores, é certo que os 2 radiotécnicos teriam ido ao local por livre e espontânea vontade. Então, nesse processo, os seguintes elementos criaram algumas das possibilidades para explicar a morte de Miguel e Manuel naquela noite. Teria sido uma tentativa mal sucedida de contato com OVNIs ou com seres extraterrestres, porque nós temos o avistamento do estranho objeto luminoso que foi divulgado na época por vários jornais e que foi registrado pela senhora Gracinda Barbosa e seus 3 filhos, pouco antes das 8 horas da noite, naquele chuvoso dia 17 de agosto. Quando essa família estava passando de carro pela Alameda São Boaventura, que fica no bairro de Fonseca, a filha da dona Gracinda, que se chamava Denise, tinha 7 anos de idade, chamou a atenção de todo mundo ali para algo que estava no alto do morro. Eles então testemunharam as evoluções de um objeto multicolorido em formato de disco, com um halo de luz alaranjado intenso e circundado por uma espécie de anel de fogo de onde saíam raios azuis em várias direções. A divulgação do testemunho da dona Gracinda gerou a manifestação de outros testemunhos de luzes e objetos estranhos que foram reportados à polícia naquela mesma noite. Eu recentemente recebi e li o interessante livro O Rio Subterrâneo, da psicóloga e respeitada pesquisadora que se especializou em casos de abdução, doutora Gilda Moura. Ao longo das suas pesquisas, a doutora Gilda concluiu que nós humanos não estamos preparados fisicamente, na nossa dimensão, para a aproximação de entidades relacionadas a contatos extraterrestres ou extradimensionais.
Isso explicaria a grande casuística onde se relata muitos efeitos desagradáveis e mal-estar nesses contatos, o que muitas vezes deixa uma lembrança negativa nos contatados. Segundo os estudos e experiências pessoais da doutora Gilda, esses contatos demandam uma preparação física, mental e espiritual da nossa parte para que a gente esteja apto a essa aproximação sem sofrer os efeitos desagradáveis que muitos reportam. Será que o Miguel e o Manuel foram vítimas de desconhecimento na preparação de um contato mal planejado com seres extraterrestres ou extradimensionais? Outra hipótese, eles poderiam ter sido atingidos por um raio. Para alguns técnicos em eletrônica consultados na época, o Miguel e o Manuel poderiam ter sido atingidos por um raio naquela noite chuvosa. É uma possibilidade, porque eles estavam num local alto e usando aquelas máscaras de chumbo, de metal. Mas o laudo cadavérico identificou apenas ligeiras queimaduras nos corpos que não foram constatadas de imediato durante a necropsia porque eles estavam já no avançado estado de decomposição que praticamente desfez essas marcas. Mas eles não tinham sinais do que acontece realmente com uma pessoa que praticamente é carbonizada quando é atingida por um raio. Será que eles foram participar de algum ritual relacionado às crenças espíritas? O famoso padre Quevedo, que era um parapsicólogo que era muito requisitado pela mídia naquela época, nos anos 60 e 70, sempre que havia casos misteriosos como esse, deu um depoimento para o jornal o Globo onde ele revelou que máscaras de chumbo eram usadas em certos rituais de ocultismo. Segundo ele, essa prática buscava acesso a outras dimensões por meio do acesso a irradiações luminosas acessadas pela nossa chamada terceira visão ou terceiro olho. O padre Quevedo revelou que muitas dessas experiências levavam à morte os seus praticantes, e o uso de tais máscaras poderia representar uma forma, uma tentativa de se proteger. Para realizar tal experimento, o praticante desses rituais precisa ingerir uma substância ou uma droga que induza a um transe, e ele deve estar em jejum para provocar um desequilíbrio físico e mental extremo apropriado para essa experiência. Segundo o padre Quevedo, esses rituais são conhecidos como psigama, no qual se busca liberar a alma para acessar um plano espiritual, e hiperestesia, na qual o sistema nervoso do interessado se torna capaz de sentir emanações sutis da realidade que o cerca. No seu relato ao jornal, o padre Quevedo ressaltou que quem se dispuser a participar desses rituais precisa estar em excelente forma física para não sofrer problemas graves, para não perecer diante dos esforços que são exigidos do corpo e da mente nesse processo. Depois de muita investigação de todas essas hipóteses levantadas, em 1967, quase que exatamente um ano depois de terem sido encontrados os corpos em Niterói, foi realizada a exumação dos cadáveres do Miguel e do Manuel para ser realizada uma nova série de exames, para que se buscasse identificar a correta causa-mortes, para que isso constasse então nos atestados de óbito. Esses exames foram realizados então simultaneamente no Rio de Janeiro e São Paulo, porém, novamente, nada de concreto ou de novo foi descoberto. Em maio de 1969, a Justiça Carioca arquivou o processo por falta de provas. Mas ainda 14 anos depois, ou seja, em 1980, o astrofísico, matemático e ufólogo francês Jacques Vallée, que trabalhou para a NASA e inclusive foi a inspiração do Steven Spielberg para criar o personagem que foi vivido pelo ator François Truffaut no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, veio para o Brasil exclusivamente para pesquisar o incidente das máscaras de chumbo. Quando Jacques Vallée, em companhia da sua esposa, do detetive Saulo Soares de Souza, do repórter policial Mário Dias, do fotógrafo Alberto Dirma e de um intérprete, chegou ao local onde os corpos tinham sido encontrados 14 anos antes, ele ficou estarrecido com o que ele viu. Não havia crescido nenhuma vegetação na área onde os corpos tinham sido encontrados e a sua silhueta, a silhueta dos corpos do Manuel e do Miguel, estava demarcada lá no solo como um contorno. O Vallée considerou que esse local apresentava as condições clássicas de calcinação, ou seja, um local que foi submetido a temperaturas muito altas, a ponto de permanecer com as marcas ali no contorno dos corpos e de ter ficado totalmente estéril. O pesquisador Jacques Vallée então registrou esse caso no seu livro Confrontos, que ele publicou em 1990,
reiterando que não existe ainda uma conclusão plausível para o seu mistério, já que, como a gente vê, houve ainda por cima uma série de obstáculos, erros e até algum descaso, na época, que impediu que o caso fosse devidamente desvendado. Por volta de 2004, uma equipe de reportagem que estava fazendo matéria sobre o caso das máscaras de chumbo pediu para a Justiça Carioca acesso aos documentos de investigação. Porém, lá em 2004 foi descoberto que esses documentos haviam sido eliminados, sumiu, não tem mais nenhuma documentação e a Justiça considera isso normal, porque para ela é simplesmente mais um caso de homicídio não esclarecido. Fato é que não se tem mais a documentação que foi sendo arrolada ao longo dos anos sobre essa investigação. E para você, mente aberta, o que explicaria esse enigmático caso das máscaras de chumbo que ocorreu há 56 anos atrás? Seria um simples caso de roubo seguido de morte ou uma experiência parapsicológica que não deu certo? Poderia ser o resultado de um contato imediato mal planejado com entidades extraterrestres ou seres dimensionais, na qual o Manuel e o Miguel não resistiram aos efeitos físicos que esses contatos podem acarretar para os humanos, como alerta a pesquisadora a doutora Gilda Moura nos seus livros? Ou os eletrotécnicos estariam envolvidos em experiências psicotrônicas relacionadas às suas atividades espíritas, mas que acabaram infelizmente tendo um fim trágico? Boas reflexões e até o próximo episódio. Mente aberta.